Estamos hoje aqui com o mais novo ar-condicionado lançado pela Samsung. Esse aqui é um modelo com inteligência artificial que também traz outras funções bem interessantes, como o modo sem vento, chamado de Wind Free, tecnologia inverter para economizar energia, além de conectividade com o aplicativo do celular para poder fazer todos os comandos remotamente. E a ideia aqui é a gente tirar ele da caixa, dar uma olhada melhor e depois da instalação, ainda nesse vídeo, eu vou falar para vocês quais foram as minhas impressões com ele em funcionamento. E como aqui a gente não tem muitas informações na caixa, além de informar que ele economiza até 70% de energia devido à tecnologia digital inverter, a gente já pode partir direto para tirar ele da caixa. Eu vou abrir ele aqui em cima para vocês darem uma olhada melhor no aparelho. Então aqui a gente já consegue dar uma olhada melhor no visual. Como vocês devem reparar, é um produto muito bonito, com um visual bem diferente. E esses furinhos aqui são basicamente a tecnologia que a Samsung chama de Wind Free, por onde vai sair o vento sem sair aquele vento tão forte dos ar-condicionados. Mas se você preferir, ele tem um modo que abre aqui para sair o ar comum, como nos outros modelos mais convencionais. Mas essa tecnologia é realmente bem diferente para quem não gosta daquele vento de ar-condicionado batendo em você, porque vai fazer o ar sair de uma forma muito mais sutil. Aqui a gente consegue também dar uma olhada no controle remoto, dá para fazer os principais comandos, alterar os modos aqui, inclusive ativar o modo Wind Free, tem um botão exclusivo para essa tecnologia, parece ter alguns botões aqui para economia de energia, mas tudo isso eu vou testar, vou dar uma olhada melhor em cada uma das funções para passar para vocês aqui durante o vídeo. Também vem com um manual aqui do produto, se tiver alguma informação relevante também falo para vocês, e além de alguns outros acessórios, algumas pilhas que vieram aqui. Também acho interessante mostrar para vocês, ó, que o filtro a gente remove aqui pela parte de cima para fazer a limpeza, o que facilita bastante, porque a gente não tem que abrir o aparelho, então é só a gente retirar essa parte, passar um detergente neutro, uma água corrente e o filtro já vai ficar limpo. Mas como agora a gente já deu uma olhada melhor na evaporadora, já percebeu que ela é bem bonita, bem construída, eu acho que é legal a gente também partir aqui para abrir a condensadora, que é a parte que vai no lado de fora da casa. Aqui uma informação que eu acho legal mostrar para vocês é que informa os 10 anos de garantia no compressor digital inverter, então é uma coisa bem interessante para quem se preocupa com a durabilidade do aparelho, querendo ou não, parece ser algo que demonstra uma maior qualidade de construção. Além disso, ele fala que tem a serpentina em cobre, o que é muito importante, principalmente para quem mora em algumas regiões que tem maresia, por exemplo, porque também ajuda a garantir uma maior durabilidade. Então agora a gente consegue dar uma olhada melhor também na condensadora, e eu pessoalmente gostei bastante desse visual meio minimalista utilizado pela Samsung. É um aparelho bem quadrado, mas com alguns cantos arredondados, ficou realmente bem bonito, além de usar essa cor um pouco diferente, fugindo inclusive daquele tradicional branco que acaba acumulando mais sujeiras. Eu acredito que isso aqui vai deixar mais disfarçado, até porque ele pode pegar poeira e chuva, e isso é um ponto interessante. Algo que eu reparei é que toda a construção do aparelho é em plástico, embora pareça ser um plástico de boa qualidade. E aqui, como eu já tinha comentado para vocês, a parte interior aqui, a serpentina, é em cobre para garantir uma maior durabilidade. Também já acho legal comentar com vocês que o gás utilizado aqui é o R32, que é o mais moderno e mais ecológico utilizado pela maioria das marcas atualmente. E algo que eu também reparei aqui é que ele já traz essas borrachinhas que servem para você colocar embaixo do suporte, e isso evita vibrações desnecessárias e consequentemente diminui a quantidade de barulhos que a máquina vai gerar por essas vibrações. Outro detalhe que vocês já podem ter reparado é que tanto a condensadora quanto a evaporadora são bem compactas, mas vale comentar que a nossa unidade aqui é de 9.000 BTUs e tem potências maiores, que a máquina pode ser um pouco maior, então vale a pena dar uma conferida nas medidas. Mas agora a gente vai ter que aguardar um técnico vir fazer a instalação aqui do equipamento. A gente vai testar durante alguns dias para já trazer para vocês as nossas impressões, o que a gente gostou, o que a gente não gostou e todas as informações que a gente julgar relevante para vocês saberem antes de comprar o seu aparelho. E aproveitando que eu falei em comprar um ar-condicionado, se você quer pagar mais barato na compra do seu, a nossa dica é entrar no nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. O link vai estar aqui no comentário fixado, na descrição ou no QR Code que está passando aqui na tela. E com isso, sempre que um ar-condicionado Samsung ou de outras marcas aparecem numa boa promoção, a gente avisa em primeira mão para vocês lá. Agora
Agora eu já estou com o ar-condicionado instalado, mas antes de eu passar para vocês as minhas impressões utilizando ele, preciso contar para vocês alguns perrengues que eu passei aqui com o aparelho, até finalmente começar os testes. O técnico que veio fazer a instalação percebeu que o aparelho estava completamente sem gás internamente, sendo que o padrão é os splits já virem com uma carga suficiente para uma instalação dentro do padrão. Mas como eu queria agilizar para produzir o conteúdo, em vez de acionar a assistência da Samsung, eu resolvi pedir para o próprio técnico que fizesse a carga de gás, o que é claro gerou um custo extra. Então o aparelho funcionou por alguns dias, mas depois disso começou a acusar erro tanto no display quanto também no aplicativo. E quando eu fui olhar, o código de erro era justamente por falta de gás. Então dessa vez eu entrei em contato com a assistência da Samsung falando do possível vazamento na tubulação. Depois de alguns dias, 2 técnicos da assistência vieram até aqui no estúdio do canal e após um tempo eles foram embora informando que a instalação elétrica, que já era da infraestrutura do prédio, estaria com alguma divergência, como alguma possível emenda de fios, e por isso eles não poderiam atender o problema do gás. O que, ao meu ver, não deveria impedir o conserto em garantia, já que o gás e a elétrica não teriam nenhuma relação. Eles até chegaram a me dar uma opção de eles mesmos ajustarem a elétrica num valor que eu achei bem caro. Então eu optei por contratar eu mesmo um eletricista de confiança para verificar esse caso. Depois de mais esse transtorno, novamente entrei em contato com a assistência, que mandou novamente outros técnicos analisarem o caso. Eles desmontaram uma parte da condensadora, que é aquela parte que vai fora de casa, e acharam um possível vazamento. E após uma semana vieram fazer o conserto. A minha sensação aqui é que eles já sabiam exatamente onde estava o problema desde o começo, porque quando foram tentar achar algum problema, foram direto na peça que, segundo eles, tinha o defeito. Pesquisando na internet, eu reparei que já existe uma grande quantidade de reclamações sobre exatamente essa questão, parecendo até um certo tipo de problema crônico desse modelo que a Samsung pode ou não ter corrigido em novas unidades que estão sendo fabricadas. Depois disso, o ar-condicionado funcionou por uns 20 a 30 dias e eu fui testando o aparelho para fazer o vídeo, mas então do nada novamente acusou o erro e parou de gelar. Então fui eu lá mais uma vez chamar a assistência, que viu que o gás tinha escapado novamente, mas dessa vez eles levaram toda a condensadora embora para trocar sem repentina e voltaram para fazer a reinstalação. A princípio, depois disso resolveu e o problema não voltou mais, então eu pude recomeçar os testes aqui para esse vídeo. O resumo de tudo isso é que atrasou em uns 6 meses a publicação desse conteúdo, porque além de todo esse tempo perdido pelo conserto, achamos mais prudente utilizar ele por um tempo antes de publicar o vídeo, para ter certeza que a falta de gás não voltaria. A minha dica para quem está interessado no modelo Windfree é que assim que receber o seu produto, verifique se a unidade está com gás. Peça para o técnico verificar, porque em poucos segundos eles conseguem confirmar isso mesmo antes de instalar. Se o aparelho estiver com gás, tranquilo, significa que não deve ter nenhum vazamento. Agora, se estiver sem gás, significa que entre a fabricação e até o tempo de chegar na sua casa, o gás escapou por algum vazamento interno. Então, nesse caso, você teria que decidir entre devolver o produto nos 7 dias de arrependimento, se a compra foi feita online, ou então já chamar um técnico da garantia da Samsung para ajustar esse vazamento. Mas aí é importante garantir que a instalação esteja bem certinho dentro dos padrões exigidos pela marca. Alguns detalhes que a Samsung exige são instalar um disjuntor dedicado só para o ar-condicionado e ter aterramento, por exemplo. Mas agora eu queria saber de vocês. Vocês têm ou tiveram algum ar-condicionado da Samsung? O seu também apresentou esse problema ou sempre funcionou bem? Coloca pra gente aqui nos comentários que a gente quer saber se muita gente está passando por essa situação chata, assim como a gente. E já aproveito também para pedir o seu like aqui nesse vídeo, porque os nossos reviews, como vocês devem ter reparado, são 100% sinceros. Se a gente encontra um problema, a gente conta mesmo para vocês. E isso acaba dificultando para termos acesso às fabricantes para enviar os produtos. E temos que comprar os aparelhos com o próprio dinheiro para trazer esses vídeos. Então o apoio de vocês é muito importante pra gente. Mas continuando o vídeo, agora vamos falar da experiência com ele em uso. Até porque, tirando esses problemas iniciais, tiveram sim outras coisas que foram positivas com esse ar-condicionado. E uma dessas coisas foi o seu desempenho. O aparelho consegue gelar rapidamente o ambiente. O primeiro teste que eu fiz foi colocar o aparelho na temperatura mais fria possível e ativar o modo turbo. Aqui na minha sala estava marcando em torno de 29 graus e em apenas 15 minutos de funcionamento, o ar-condicionado conseguiu reduzir
bastante a temperatura, chegando a bater a marca de 20 graus. E apenas com 30 minutos de uso, já estava marcando algo na faixa dos 16 graus, que é a temperatura mínima que pode ser programada para esse aparelho, o que é um desempenho muito impressionante. Inclusive, depois de um tempo, chegou até a cair um pouco mais essa temperatura, ficando ali na casa dos 15 graus. Então eu resolvi fazer esse mesmo teste, só que com o modo wind-free. Para quem não conhece, esse modelo da Samsung traz uma tecnologia um tanto diferente, que é bem interessante para quem não gosta de ficar sentindo aquele jato de ar dos modelos mais tradicionais. Ativando esse recurso, ele fecha a tampa e todo o vento vai sair por aqueles micro furinhos, deixando o vento bem mais suave. Quando a gente coloca nesse modo wind-free, a velocidade do vento é ajustada para o modo automático e na prática realmente ficava bem mais suave. Vale acrescentar ainda que o ar-condicionado ficou bem silencioso nesse modo. Então, antes de a gente iniciar os testes, estava marcando 28 graus no ambiente e em 30 minutos de funcionamento chegou a bater 20 graus. E como diferente do teste anterior, esse tempo não foi o suficiente para atingir a temperatura programada. Então eu resolvi estender um pouco mais o teste e completar 1 hora de uso. E ao concluir, o interior da minha sala estava marcando por volta de 17,5 graus. Então, como dá para reparar, o tempo de esfriamento em uma sala com um modo sem vento acaba sendo bem maior. Isso que a minha sala é um pouco pequena e poderia ser ainda mais perceptível em ambientes maiores. A minha dica é iniciar o uso do ar-condicionado no modo normal para fazer o refrigeramento inicial mais rápido e só depois passar para o modo wind-free, ainda mais se tiver com pressa para que o ambiente fique numa temperatura mais agradável. Falando agora sobre o seu controle remoto, eu achei ele bem prático para utilizar no dia a dia, com teclas para as principais funções. Podemos selecionar entre os modos refrigerar, desumidificar, ventilar, aquecer nas versões quente e frio, além do modo automático. Podemos também ajustar a temperatura entre 16 a 30 graus, além de ter acesso rápido às principais funções, como o modo wind-free e ajustes de ventilação. Já algumas outras funções ficam um pouco mais escondidas, como é o caso do modo de refrigeração mais rápida, modo mais silencioso ou ajustes como desligar a luz do display. Nesse caso é preciso clicar no botão Options e navegar nas setinhas, e depois confirmar clicando no botão Set. Além do controle, é possível fazer todos esses comandos através do aplicativo de celular Samsung Smart Things. É um aplicativo bem completo que permite, por exemplo, já ligar o ar-condicionado antes mesmo de chegar em casa ou até mesmo criar rotinas de automação para desligar o aparelho automaticamente quando todo mundo sair de casa. Também tem algumas funções extras que permitem fazer um diagnóstico do equipamento ou acompanhar o tempo de limpeza dos filtros, o que facilita bastante na manutenção básica. E em relação ao consumo de energia, esse modelo da Samsung é classe A no Inmetro. E o que eu achei mais interessante é que dá para acompanhar o consumo pelo aplicativo, com uma estimativa já em reais. Por ser um modelo de compressor inverter, a tendência é que o consumo ir reduzindo com o passar das horas de uso, porque assim que ele atinge a temperatura, o motor consegue reduzir a potência apenas para manter a sua temperatura. Reparem só nesse gráfico que está passando na tela, que mostra exatamente isso na prática. Em um uso de 8 horas seguidas em um dia aqui, por exemplo, marcou 3,6 kWh de consumo, o que custaria aproximadamente R$ 2,48. Multiplicando esse valor que aparece no aplicativo por 30 dias, daria algo em torno de R$ 75 mensais para usar o ar-condicionado todo dia durante 8 horas. Claro que isso pode variar depender de vários fatores, como quão quente é a região que você mora, valor da tarifa de energia cobrada na sua região, além de outros fatores. Aqui na minha região está tendo dias bem quentes de verão. Em outras épocas do ano, por exemplo, o consumo tende a ser menor. Agora, antes de partir para as conclusões, só queria lembrar do nosso grupo de ofertas no WhatsApp. Se você está pensando em comprar um ar-condicionado, seja esse ou algum outro modelo, por lá a gente sempre avisa quando aparece alguma oferta em uma loja confiável da internet. Dá para economizar bastante dinheiro comprando na hora que surge algum cupom ou alguma nova promoção. Para acessar o grupo é só clicar no link fixado no primeiro comentário desse vídeo ou escanear o QR Code que está passando aqui no cantinho da tela. Sobre o ar-condicionado Samsung e Wind-free com inteligência artificial, posso dizer que ele tem um desempenho muito bom. Nós já testamos alguns outros aparelhos nesse mesmo ambiente antes e nenhum tinha conseguido alcançar temperaturas tão baixas nessa sala. Além disso, o seu recurso sem vento é algo muito diferente e que deve agradar muitas pessoas. Um outro ponto positivo dele é o seu preço, que geralmente aparece com bons valores nas lojas online. Inclusive, eu vou deixar o link de algumas lojas confiáveis aqui na descrição caso vocês queiram conferir o preço atual. A única coisa que me deixou preocupado em relação a ele é a grande quantidade de pessoas enfrentando problemas, principalmente de vazamento de gás, sendo que eu mesmo fui uma dessas pessoas, como eu contei para vocês aqui durante o vídeo. Como o ar-condicionado da Samsung é um dos mais vendidos, é natural que proporcionalmente acabem aparecendo mais problemas. Imagine, por exemplo, que eles vendam 1000 aparelhos por mês e 10 unidades dão defeito.
e uma outra marca concorrente vende 10 aparelhos e 9 dão defeito. Em tese, a Samsung teria muito mais reclamações, embora proporcionalmente o seu aparelho seria mais confiável nessa comparação. É claro que eu não sei dizer qual é essa proporção de vendas e reclamações, porque a Samsung e as outras marcas não informam esses dados oficialmente. Ao mesmo tempo que tem bastante casos de pessoas reclamando de defeitos, é preciso dizer que também existe uma grande quantidade de pessoas elogiando muito esse aparelho. Se decidirem comprar esse modelo, assim que receber, antes mesmo de instalar, eu só recomendaria chamar um técnico para verificar se a máquina está com gás dentro. Se estiver, significa que a sua unidade deve ter vindo sem nenhum tipo de problema. Mas por outro lado, se estiver sem nenhum gás no seu interior, eu pediria troca para a loja se possível, ou então já questionaria a autorizada da Samsung sobre o caso, para consertar o quanto antes. Mas enfim pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, já sabem, deixa o seu like e se inscreve no canal para não estar perdendo os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!